Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de história desta semana. E eu quero que vocês abram o livro na página 89, capítulo 7. E nesse capítulo a gente vai estudar sobre a independência na América Espanhola. Aqui está falando um pouco, né, nesse capítulo está falando sobre a independência e a relação da população com o mercado de trabalho, depois que eles conseguiram a liberdade, e com a liberdade deles, eles conquistaram novos mercados para poder vender as suas mercadorias. E aquela ideia liberalista que algumas pessoas tinham foi banido, né? E essas mesmas pessoas ficaram no poder e tentaram conquistar a liberdade política e a liberdade econômica. Assim como aconteceu com o Haiti e a Venezuela, né? Chile, Buenos Aires, né? Todos esses países não tinha liberdade a liberdade política, se falar entre aspas, né? Que a população, a elite tinha liberdade. Agora aqueles, as classes mais fracas, né? Classe média e a população mais pobre não tinha liberdade nenhuma, direito a nada. Então, com a luta deles, né? Lutaram bastante, teve bastante agitação política nas colônias, né? Porque eram várias colônias e cada colônia queria conquistar tanto a sua liberdade de ir e voltar, liberdade de se expressar, liberdade de escolher seus representantes e liberdade também de vender os seus produtos, de conquistar o mercado de trabalho. E também veio aqui já na página 91, vocês vão ver também sobre a independência do México, a independência na América Central também, que vem a Cuba e Porto Rico, aí depois vem o Uruguai. Vocês vão ver tudo isso aí com mais detalhe, como foi que eles conquistaram essa independência, que não foi assim, a gente falando assim, a gente acha que foi de um dia para o outro, e não foi. Isso levou anos, até eles conquistarem essa independência. Muita gente sofreu, muita gente morreu, muito sangue derramou, muita gente passou fome, muita gente foi humilhado até conquistar essa independência, que realmente eles conseguiram, mas aquelas pessoas, a maioria das pessoas que lutaram de verdade para que isso acontecesse, às vezes nem usufruiu dessa liberdade, dessa independência, porque devido os acontecimentos, as guerras, isso tudo, às vezes morreu e não teve a oportunidade de usufruir da independência. E aqui na página... Ai, parece que tem duas aqui. Isso. Aqui vocês vão também ver o projeto do futuro, né? Depois da independência, eles começaram a elaborar projetos para o futuro, como ia ser, já que tinha conquistado essa liberdade, essa independência, né? Havia o Congresso do Paraná, né? Vocês vão ver aqui no quadrinho azul, vamos saber o que foi isso, o que se tratava desse congresso. Depois vem a independência, e depois vem a independência mesmo, que foi quando eles criaram um regime republicano, né? Que era a república.
E depois vem os indígenas e africanos na América independente, como foi que depois de toda essa independência ter acontecido, o que houve com essas pessoas, com os africanos que eram escravos, né, eram utilizados, a maioria não, todos eles quase, até mesmo no próprio país onde eles moravam, eles eram escravos. E aqueles que eram menos de condição. Gente, é incrível, né? Eu lendo outro dia, estava vendo que na própria África e no próprio Haiti, aqueles povos, né, africano ou haitiano que tinha uma condição financeira melhor, ele pegava aqueles negros e as negras que eram bem fraquinhos de condições, que moravam nas periferias, que não tinham emprego, eles pegavam eles e aí vendiam eles para outros países ou para o próprio país, para outras pessoas, para serem escravizados. Tudo isso, olha, através de grana. E as crianças eram abandonadas lá no país, viviam largados nas ruas, passavam fome, passavam frio, eram estuprados, eram espancadas, morriam. Era assim, as crianças quando as mães eram pegas para ser vendida. E aí vocês vão ver aqui o que aconteceu com esse pessoal, né? Com os indígenas e com os africanos depois da independência. E os africanos também na América independente, o que aconteceu com eles? Foram trabalhar ou eles tiveram a liberdade deles ou eles continuaram sendo escravizados. Aí aqui na página 98 vocês vão ler Ser Negro, Uruguai, tem aqui cultura e preconceito. Aí tem duas questões, 1 e 2, que vocês vão responder. Tá aqui um pequeno trecho, né? Como eram eles no Uruguai, os negros no Uruguai. E aí depois vocês respondem as duas questões, 1 e 2. É isso aí. Boa aula para vocês. Até a próxima semana. Tchau.